Os melhores animes e mangás pra ver depois que Jujutsu Kaisen acabar. Fala galera, se você tá aí se perguntando o que vai assistir ou ler depois que Jujutsu Kaisen acabar, fica tranquilo que eu preparei uma lista de 10 animes e mangás que são simplesmente imperdíveis. Cada um deles tem histórias incríveis, personagens marcantes e reviravoltas que vão te deixar grudado. Sério, são obras que entregam tanto em ação quanto em profundidade. E se liga, lá no final tem uma obra bônus que é super especial, então já sabe, fica comigo até o final. Bora pra lista? Gachiakuta. Gachiakuta é uma obra que te prende logo de cara pelo seu universo distópico e sombrio. A história acompanha Rudo, um jovem que vive numa sociedade dividida, onde os ricos vivem acima e os pobres literalmente são jogados no abismo. Acusado injustamente de um crime que não cometeu, Rudo é lançado nesse mundo cruel e desolado, onde ele descobre as Jinki, armas alimentadas pelas emoções humanas, e a partir daí a trama só fica mais pesada, com ele enfrentando desafios brutais nesse submundo. O mais interessante de Gachiakuta é como ele aborda os temas como desigualdade, injustiça e redenção, tudo isso com muita ação e cenas intensas de luta. A arte é fenomenal, trazendo um visual sujo e sombrio que combina muito bem com o clima da história. E sério, a evolução do Rudo como personagem, junto com a profundidade das questões morais que o mangá levanta, faz essa obra ser um prato cheio para quem gosta de histórias complexas e emocionantes como Jujutsu Kaisen. Blue Lock. Tá, eu sei, você vai ficar falando, mas é anime de futebol, mas é mangá de futebol. Cara, confia em mim, se você se desprender dessas crenças, Blue Lock se tornará uma das melhores coisas que você vai ler na sua vida. Imagina misturar futebol com uma pegada de Battle Royale, e você tem Blue Lock. A trama começa quando o Japão decide que precisa criar o atacante mais egoísta e implacável do mundo para ganhar a Copa do Mundo. E para isso, eles reúnem centenas dos melhores jogadores jovens numa competição, onde só o mais forte e determinado vai sair vitorioso. Yoichi Sagi, o protagonista, é um dos participantes, e ele logo percebe que para sobreviver nesse ambiente, ele vai precisar ser muito mais do que um bom jogador. Ele vai ter que ser o melhor. O mangá traz partidas alucinantes, onde a tensão é constante e cada jogada pode ser a última. Mas o mais interessante é como ele explora a psicologia dos personagens, mostrando quanto o ego e a ambição podem moldar e destruir uma pessoa. É uma abordagem única no mundo dos mangás de esporte, e cada capítulo te deixa mais envolvido com os desafios que os personagens enfrentam. E esses desafios são enfrentados tanto dentro quanto fora de campo. Blue Lock é um show de adrenalina, estratégia e autoconhecimento, onde todos os personagens, ou pelo menos a maioria, são muito bem desenvolvidos. Confia em mim e dá uma chance que você não vai se arrepender. Kaiju número 8. Em Kaiju número 8, o Japão é frequentemente atacado por monstros gigantes, conhecidos como Kaijus, e o protagonista, Kafka Ribino, sempre sonhou em fazer parte da equipe de defesa contra essas criaturas. O problema é que aos 32 anos, ele ainda tá longe de ser um herói e trabalha como limpador de escombros após os ataques. Mas tudo muda quando, de repente, ele se transforma em um Kaiju. Agora, com um corpo monstruoso e habilidades sobre-humanas, Kafka precisa esconder sua nova identidade enquanto tenta proteger o Japão e se alistar na força de defesa. O legal de Kaiju número 8 é a mistura entre comédia, ação e drama. Kafka é um protagonista super carismático e a maneira como ele lida com suas novas habilidades, além dos conflitos internos que surgem, são cativantes. As lutas contra os Kaiju são épicas, com artes muito detalhadas e cheias de impacto, mas o que realmente se destaca aqui é como o mangá consegue balancear momentos de leveza com cenas de ação intensas e um desenvolvimento emocional bem profundo dos personagens. Kagurabachi. Bom, eu sou suspeito pra falar, pois eu já disse sobre essa obra no canal, mas se você curte uma história boa de vingança, Kagurabachi vai te pegar em cheio. A história gira em torno de Shihiro, um jovem espadachim que jurou vingança contra aqueles que assassinaram seu pai, o mestre ferreiro que criava espadas mágicas lendárias. Após a morte de seu pai, Shihiro pega uma dessas espadas e parte em busca de justiça. Ao longo do caminho ele enfrenta inimigos poderosos que também estão atrás dessas espadas, cada uma com habilidades únicas e devastadoras. O que mais chama atenção em Kagurabachi é o nível de detalhe nas cenas de lutas, com uma coreografia incrível e poderes que vão te deixar de queixo caído. A narrativa é intensa e cheia de tensão, e a jornada de Shihiro é muito bem construída, com momentos que exploram a dor da perda, o desejo de vingança e a moralidade de suas ações. Além disso, o mundo de Kagurabachi é rico em mitologia, e as espadas mágicas têm um papel central na história, cada uma com uma história própria e poderes que podem mudar o curso das batalhas. É uma obra que promete muita emoção e cenas épicas. Dandadan é simplesmente uma das histórias mais criativas e malucas que você vai encontrar. A trama começa com dois adolescentes, Momo Ayase e Okarun, que após uma aposta, se envolvem com alienígenas e fantasmas de maneiras inesperadas. O mais louco é como o mangá mistura o
sobrenatural e o sci-fi, criando uma história que é ao mesmo tempo bizarra, divertida e cheia de ação. O relacionamento entre os dois protagonistas é cheio de química e eles passam por uma série de aventuras malucas que envolvem desde perseguições alienígenas até luta contra espíritos malignos, o que torna Dandadan tão cativante ao seu ritmo frenético e as reviravoltas inesperadas. Você nunca sabe o que vai acontecer a seguir, e é isso que mantém a história super empolgante. Além disso, o mangá tem um equilíbrio perfeito entre momentos cômicos e cenas de ação intensa, o que o torna uma leitura leve, mas também cheia de adrenalina. Sakamoto Days. Sakamoto Days é uma mistura única de ação e comédia que vai te fazer rir e vibrar ao mesmo tempo. A história segue Taro Sakamoto, um lendário assassino que decidiu se aposentar e viver uma vida pacata com sua família. Porém, mesmo fora de forma, ele ainda é o assassino mais temido por aí, e logo é arrastado de volta para o mundo do crime. O mais engraçado é que, apesar de ter ganhado uns quilinhos e estar vivendo como um pai de família comum, Sakamoto continua sendo uma máquina de matar imbatível, e ele resolve seus problemas com uma facilidade impressionante. A dinâmica entre ação e comédia é o ponto forte aqui. As cenas de luta são super bem coreografadas, com Sakamoto usando de tudo, desde utensílios de cozinha até técnicas letais para derrotar seus inimigos. E tudo isso é feito com um toque de humor que faz o mangá ser leve e divertido. A química entre os personagens e o equilíbrio entre a vida cotidiana e o submundo do crime criam uma história que é simplesmente irresistível. Undead Unluck. Undead Unluck é uma história cheia de originalidade e ação insana. Andy, um cara imortal que já viveu por séculos e só quer finalmente morrer, cruza o caminho de Fuko, uma garota que traz um azar mortal a qualquer um que a toque. Juntos, eles formam uma dupla improvável, com Andy tentando usar os poderes de azar de Fuko para encontrar uma maneira de acabar com sua imortalidade. Só que no meio de tudo isso, eles são perseguidos por uma organização secreta que quer capturá-los por causa de suas habilidades únicas. O mangá é cheio de reviravoltas e lutas espetaculares, com um sistema de poderes bem criativos, onde cada personagem tem uma habilidade única relacionada a conceitos como sorte, azar e até mesmo conceitos abstratos como verdade ou mentira. O relacionamento entre Andy e Fuko é divertido e cheio de momentos inesperados, e as interações entre eles dão um tom leve e engraçado à trama, mesmo com toda a ação desenfreada. É uma obra que combina humor, ação e um enredo intrigante de forma bem única. Gokurakugai. Gokurakugai te joga em um cenário urbano cheio de mistérios sobrenaturais, onde Tao e Alma atuam como solucionadores de problemas. O diferencial dessa história é a ambientação única com uma cidade vibrante e cheia de segredos, e as missões que variam de problemas triviais a confrontos com criaturas sobrenaturais. A narrativa é envolvente e apresenta um bom equilíbrio entre ação e desenvolvimento dos personagens. Tao é um personagem calculista, enquanto Alma traz mais emoções às situações, criando uma dinâmica interessante entre os dois. O mangá constrói um mundo que te deixa curioso a cada capítulo, com novas revelações e adversários cada vez mais poderosos. Além disso, o estilo artístico é de cair o queixo, com cenários ricos em detalhes e cenas de ação bem fluidas. Se você gosta de uma boa mistura de mistério, ação e uma pitada de sobrenatural, Gokurakugai é pra você. Shoujin X. Shoujin X é do mesmo autor de Tokyo Ghoul, Sui Ishida, então você já sabe que pode esperar uma trama sombria e complexa. A história segue Tóquio, um adolescente que acaba se tornando um Shoujin, um ser com habilidades sobrenaturais após um acidente inesperado. Ele é jogado no mundo de caos e violência, onde as pessoas com poderes se enfrentam por motivos que nem sempre são claros. O mais interessante de Shoujin X é como a história não se prende só às batalhas, mas também explora questões profundas de identidade, poder e as consequências de ser diferente. As cenas de ação são bem intensas e muito bem desenhadas, com aquele toque sombrio característico do Ishida, mas o que realmente chama atenção aqui é o desenvolvimento emocional dos personagens e a construção de um mundo onde nada é o que parece. É uma obra que promete muito tanto em termos de ação quanto em termos de narrativa introspectiva. Chainsaw Man. Chainsaw Man é uma obra que, se você ainda não leu, precisa começar agora. A história segue Denji, um jovem que fez pacto com um demônio de uma forma de cachorro, o Pochita, e se transforma no Chainsaw Man, um ser com motosserra nos braços e na cabeça. O mangá é conhecido por suas cenas de ação brutais e seu humor bizarro, mas o que faz Chainsaw Man ser tão especial é a humanidade de Denji. Apesar de estar constantemente envolvido em lutas insanas e situações surreais, ele é um personagem que só quer ter uma vida normal, com coisas simples como comer bem, ter um lugar para viver e talvez até um romance. Essa mistura de um protagonista mundano em meio a um caos absoluto torna o mangá super cativante. As lutas são épicas, com uma violência gráfica que pode ser chocante, mas sempre com um propósito. E cada capítulo você é surpreendido por reviravoltas que fazem a história seguir por rumos inesperados. Chainsaw Man é imprevisível e viciante. Bônus: Sense Life.
Para fechar com chave de ouro, nossa obra bônus é Sense Life, uma obra brasileira que merece muito destaque. A história acompanha Noah, um jovem que vive uma vida pacata, mas cheia de questionamentos existenciais. Tudo muda quando ele cruza o caminho de Caleb, um usuário de drogas com uma grande recompensa por sua cabeça. A partir desse encontro, a vida de Noah vira de cabeça para baixo, e ele se vê preso num jogo de escolhas difíceis, ação e muita tensão. O mangá tem uma pegada filosófica bem interessante, explorando temas como destino, livre-arbítrio e busca pelo sentido da vida. É uma história profunda, mas também cheia de ação, e a narrativa te prende do começo ao fim. Vale muito a pena dar uma chance para essa obra nacional que vem ganhando cada vez mais destaque. Bom, e aí, o que acharam dessa lista? Essas 10 obras mais a bônus com certeza vão preencher o vazio que Jujutsu Kaisen vai deixar e te garantir boas horas de entretenimento. Se você já conhecia alguma dessas, comenta aí qual é a sua favorita. E se não conhecia, me diz qual vai começar agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Valeu por assistir e até a próxima!